pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, Mestres dos Espinjistas, dessa vez do terceiro episódio da oitava temporada, o Oni e o Dragão. Então vamos nessa, né galera? Agora, um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar no episódio anterior. Quando o Cole tem, né, aquele flashback dele, ele está com o design antigo que nós vimos desde os episódios piloto até a sétima temporada. Mas enfim, vamos para o próprio episódio, né? Ele se inicia com um Bounty, né? Pousando lá num trecho do mar, né? Chamado Hollow's Bluff. E aí a Harumi pergunta pro Lloyd se é ali que eles vão morar agora. E pergunta se eles não poderiam ir pro quartel-general deles. Só que o Lloyd explica que lá é muito exposto, né? E eles não podem parar. E aí, beleza, eles vão lá pra ponte de comando, né? E tipo, qual é o próximo passo? Pois eles não sabem nada sobre os filhos de Garmadon, só que eles estão atrás das máscaras Oni, eles já tem duas delas, que são a máscara da vingança e a máscara do engano. E eles estão atrás da terceira, né? O Zane comenta que a Pixel não achou nada, ela fez uma análise, mas é como se essa máscara não existisse. E aí, né, o Lloyd decide que, tipo, eles têm que saber quem é que manda nos filhos de Garmadon, eles devem ter um líder, né? E aí eles são informados que um dos caras lá, né, que ajudou a roubar a máscara da vingança, aquele que tava com o capacete, né, com a roupa branca, ele foi capturado. Ele tá na delegacia de polícia, mas ele não falou nada e ele vai ser liberto, né, vão deixar ele ir embora hoje. Então os ninjas podem fazê-lo falar, né. Então, o Lloyd, o Jay, o Cole e o Zane vão até a casa de chá da Mistaki, que não aparece desde a segunda temporada, no episódio... Se não me engano, é inclusive no episódio que o Lloyd, né, ele fica mais velho. Mas a última vez que a gente viu a Mistaki, tipo, foi em flashback, lá na quarta temporada, quando o Garmadon tá contando pro Lloyd sobre a história das Guerras Serpentine, né. Mas, enfim, o Jay comenta porque eles vão passar ali antes, né, de ir na delegacia. O Lloyd explica que, tipo, eles podem precisar de algum chá pra incentivar, né, o cara a falar. E aí a Miss Stark chega lá, fala com ele, diz que quase mal reconheceu o Lloyd por causa da voz, né, da idade. Ela lamenta pela perda do Mestre Wu, mas o Cole diz que não vão desistir dele, né. E quando eles vão falar o que querem, a Mistaki diz, não, a Mistaki, ela diz que já sabe o que eles estão atrás. E eles estão buscando o chá da verdade, né. Mas eles devem ter cuidado, pois a verdade pode ser... Vocês sabem, né? Pera aí que deu um problema aqui. A verdade pode ser algo perigoso. E aí, né, ela vai buscar lá o chá nos fundos. E aí os ninjas notam um quadro com as gravuras. E ela diz, o quadro do Oni e o dragão, né? Vocês não estão prontos para essa história. Só que, tipo, o Lloyd diz que eles precisam ouvir, né? Tipo, por favor, né, Mistaki? Ela, olha, é uma longa história. E eles já não estão com muito tempo, né? Então o Lloyd diz, Cole, Zane, vocês vão pra delegacia interrogar aquele cara. Jay, você fica aqui comigo e a gente escuta a história, tá bom? E aí, beleza. O Cole e o Zane vão até a delegacia, né? Tem um juiz que foi preso. O Zane tá com duas canecas, uma com chá, na verdade, a outra com apenas chá normal pro Cole beber. Só que aí o juiz em fuga acaba trombando, né, no Cole, que faz com que as duas canecas saiam voando. Ele consegue pegá-las, o Zane congela o chão para que o juiz não fuja da delegacia, né. E aí o Cole, né, acaba meio que trocando assim as canecas de uma mão para outra, porque ele não sabe muito bem qual é qual. E aí eles entram e o filho de Garmadon que eles pegaram, né, se chama Luke Cunningham. E aí, né, o Cole tenta fazer algumas perguntas, persuadi-lo, né, a beber o chá, mas ele não quer colaborar. E acaba sendo revelado que o Cole que bebeu o chá da verdade. E, tipo, ele não consegue, né, ficar quieto. O Luke vai fazendo algumas perguntas, né, e o Cole acaba explanando. Ele já fez xixi na piscina, eles estão com a princesa Harumi lá em Hollow's Bluff e vão levá-la pra Styx, né, no dia seguinte. Enfim, né, o Cole continua falando um monte de coisa, o Zane tentando dar um jeito, né, de calá-lo. Só que aí o Luke Cunningham acaba dizendo, hahaha, meu Deus, mal vejo a hora dos caras lá no Gargarejo ouvirem sobre isso. E aí o Zane percebe, Gargarejo, o clube de karaokê que fica na Zona Sul. E aí o Luke percebendo que falou demais, né. Enfim, e aí ele fica, ai, droga, eu Cole, haha, ainda bem, porque antes eu poderia ter revelado pra você que eu tenho medo de cantar. Ai, que droga, Zane, vamos embora daqui.
E aí, beleza, né? Enquanto isso, lá na casa de chá da Mistake, ela serve o chá da iluminação pro Jay e pro Lloyd beberem, né? Pra eles meio que terem, como se fosse, pudessem ver as gravuras se mexendo, né? Então ela conta a história do Oni e o dragão. Muito antes do tempo ter um nome, havia o reino dos Oni e dos dragões. O Lloyd até questiona, peraí, é um dos 16 reinos? Ela, é o primeiro reino. E basicamente, né, nesse reino viviam os dragões, que tinham o poder de criar, e os Oni, que tinham os poderes de destruir. O que geralmente, né, ocasionou uma guerra sem fim. Até que uma criança nasceu dos dois mundos. Ela entendia o poder de ambos, e que sem um não havia o outro. Então, né, os dragões e os Oni lutaram um contra o outro para tentar fazer com que a criança, né, escolhesse o lado deles. Mas essa criança abandonou esse mundo para começar um novo mundo, chamado Ninjago. Ou seja, o primeiro mestre espindiço é um híbrido entre dragão e Oni. E como ele é avô do Lloyd, o Lloyd também é parte Oni e parte dragão. Mas enfim, a Mistake continua contando a história, né? O primeiro mestre espindiço teve 2 filhos. O Garmadon, que é o filho mais velho, herdou a parte Oni, da ancestralidade dele. Já o irmão mais novo, o Wu, herdou a parte dragão. E aí, né, o Lloyd, no caso, ele não ficou só com a parte Oni. Ele é um híbrido também. Ele é metade dragão e metade Oni. E aí, ok, né? Com a ausência do Garmadon, visto que ele tá no Reino dos Mortos agora, né? Tipo, ele morreu quando foi banido pro Reino Maldito. E depois ele foi pro Reino dos Mortos quando a Preeminente foi afogada de vez lá pela Nia na 5ª temporada. Mas enfim, com a ausência do Garmadon, né, um vácuo foi criado e uma nova escuridão surgiu, os Filhos de Garmadon. E aí, né, a Mistake fala que as 3 máscaras Oni são relíquias do primeiro reino e contêm poderes tremendos, engano, vingança e ódio. O Lloyd pergunta o que acontece se elas forem unidas. Ela, não deixem que isso aconteça. Aí o Lloyd, por favor, nos conte. E ela diz que se unidas as máscaras terão o poder da ressurreição. Elas podem trazer o Garmadon de volta. Meu Deus. Mas aí que tá. Mas mesmo que o Garmadon seja trazido de volta, ele não será mais o homem que eles conhecem. Não vai haver mais nenhum traço de luz nele. Enquanto isso, né, no Bounty, a Harumi tá olhando, né, algumas fotos da família real. Ela também nota uma do Sensei Garmadon, né? A Nia vai falando, dizendo que o Garmadon se reformou, porque a Harumi fala que ouviu várias histórias de como o Garmadon era mau. E ela fala, né, que o Mestre Wu dizia que ela fala que o Mestre Wu costumava dizer que se apegar à raiva é como atirar uma pedra quente, mas é você que se queima. Digamos que o Lloyd ajudou o pai a desapegar, né? Mas isso já passou. E aí o Lloyd e o Jay correm, né, de volta pro Bounty. Avisam pra Nia que precisa falar com todo mundo, né? Pois os filhos de Garmadon querem trazer o pai do Lloyd de volta dos mortos. Enquanto isso, o Cole e o Zane ficam lá num beco, né? Observando o clube de karaokê Gargarejo. E quem é que chega lá? O Sr. E e a Ultraviolet. Então o Cole se disfarça, né? E assume a identidade de Rocky Dangerbuff. E o Zane também se disfarça com uma roupa mais parecida com a dos filhos de Garmadon mesmo. E o Cole dá o nome dele de Jaguar Cobra, né? Então o Rock e o Jaguar entram dentro do gargarejo e encontram o novo proprietário do lugar, que é ninguém mais, ninguém menos que nosso queridíssimo Ninja Marrom, Derek. E aí ele reconhece o Cole e diz, ai, pelo amor de Deus, ainda bem que você tá aqui. Aí o Cole, peraí, você me reconheceu, mas não reconheceu o Zane. Ele, me ajudem, por favor, tirem eles daqui. Eu comprei essa pocilga, né? Mas enfim, eu preciso que vocês tirem ele daqui. E o Cole fala, olha, não dá. Nós precisamos manter os disfarces para falar com aqueles dois. E ele, o Sr. E a Ultraviolet? Vai ser difícil, pois ele não fala e ela é uma doida. E aí o Cole fica se perguntando como que vão conseguir conquistar a confiança deles, né? E o Zane roda um monte de simulações e só há um cenário possível de sucesso. O Cole vai ter que cantar. Ele diz que não consegue, né? Mas o Zane lembra que ele é filho de um ferreiro real, o Lu, e estudou na escola de artes cênicas Martin Oppenheimer, né? E aí, ok, o Rocky vai lá para o palco, né?
atiram uma ficha em direção ao jukebox, o Jaguar coloca lá, né? Só que a música que o Rocky queria cantar era Creeping Death, do Metallica. Só que não foi essa música que o Jaguar colocou, né? Ele colocou uma música que é baseada em uma da vida real, chamada Glowworm, dos Mill Brothers, né? A música que toca na série também se chama Glowworms, mas é só baseado. E o jeito que o Rocky se apresenta, né? Lembra muito o videoclipe lá do Michael Jackson de Smooth Criminal. Mas o Cole tenta fazer lá, né, o sachê triplo do tigre, acaba escorregando lá em algumas comidas que estão sendo atiradas nele e o disfarce dele é revelado. E aí eles pedem ajuda pro Zane, né? Mas, tipo, o Jaguar Cobra fala: ah, encontrem esse Zane, peguem ele também. E, tipo, os ninjas estão vendo tudo, né? Pela câmera lá, pelo ponto de visão que o Zane instalou e ficam confusos, né? A Nia fala que o Zane bloqueou as comunicações e pediu para confiarem nele. Só que o Kai diz que não vai esperar de braços cruzados, né? Ele vai segui-los. E aí eles pedem pra Pixel cuidar da Harumi, né? Ela quer ir junto com o pessoal, mas a Nia diz: olha, eu sei como você se sente, mas a nossa prioridade é a sua segurança. Então fica aqui, por favor. E é óbvio que a Nia entende, porque ela se tornou a Samurai X justamente porque os garotos saíam, protegiam o local e ela tinha que ficar lá, né? Sozinha, no monastério ou no Bounty, então... Mas enfim, o Cole, né, é capturado pelos filhos de Garmadon, vão fugindo numa moto, né? O Derek vê os ninjas chegando, pede pra eles pegarem os filhos de Garmadon. O Jay meio que redireciona, né, os raios, bem semelhante a como os personagens de Avatar, o último mestre do ar, fazem, né, o redirecionamento de raios. O Jay consegue danificar a moto do Sr. E, mas o Sr. E coloca a máscara da vingança, né, e começa a fugir. Os ninjas o perseguem, vão até um beco, começam a subir um monte de varais, né. O Jay e o Kai acabam enrolados lá. A Nia, ela impulsiona o Lloyd pra cima, pro telhado. Ele começa a lutar contra o Sr. E, mas ele é preso na parede por 2 shurikens. E o Sr. E é resgatado pelo Jaguar Cobra, né. Os ninjas até tentam ir atrás dele, mas o Lloyd impede, pois ele reconhece as shurikens do Zane e diz: não, esse era o plano do Zane, ele ganhou a confiança deles. E aí nós vemos, né, a Ultraviolet se encontrando junto com o Sr. E e o Jaguar Cobra, e ela pede, né, para que o Sr. E leve o Jaguar Cobra até o Homem Grande. E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.